Sequência no mais do plenário Tribunal Eleitoral do Partes e Magistrados. Havendo quórum, declaro aberta Foco no desembargador Agostinho Silvério, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paz. Desembargador Agostinho Silvério é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, cortiços laterais. Usa óculos de armação escura, nariz afilado, bigode parcialmente grisalho, curto. Traz toga preta na tela, cantilha superior, logo do TREP, cantilha inferior, janela de libras com intérprete. Vamos aos julgamentos. Número 1 da pauta. Julgamento conjunto dos embargos, declaração nos embargos, declaração na representação especial 0601-652-44. Relator, juiz Anselmo Gonçalves, embargante Ministério Público Eleitoral, embargada Zilma Correia Balieiro dos Santos. Junto com os embargos, declaração nos embargos, declaração na ação de investigação judicial eleitoral 0601-653-29, origem Santana. Relator, juiz Anselmo, embargante Ministério Público Eleitoral, embargada Zilma Correia Balieiro dos Santos. A palavra está com o ilustre relator. Senhor presidente, Imagem ampla do plenário. senhora procuradora regional eleitoral. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Ele é branco, careca, usa óculos de armação escura, nariz afilado, traz toga preta. Embargos de declaração contra a decisão deste colegiado, consubstanciada nos acordos números 8482 de 2024 e 8483 de 2024. Esses acordos foram proferidos no julgamento conjunto dos embargos de declaração interpostos por Zilma Correia Balieiro dos Santos nas seguintes ações: representação especial número 060-165244 de 2022 e ação de investigação judicial eleitoral número 060-1653 dígito 29 de 2022. Naquela oportunidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, por maioria, acolheu-os, com efeitos infringentes para, assim, julgar improcedentes os pedidos deduzidos nas ações acima mencionadas. Nas suas razões, o embargante, em resumo, aponta, abro aspas, omissão pelo não enfrentamento de variados elementos de prova existentes nos autos, resumindo, a mudança de entendimento em razão da ordem cronológica dos prints de WhatsApp, contidos em relatório de análise produzido pela Polícia Federal. Fecho aspas. A parte embargada apresentou contrarrazões. É, no essencial, o relatório. Senhora procuradora. Imagem ampla do plenário. Obrigada, senhor presidente. Excelências, o caso dos autos diz respeito a acórdão que foi lavrado após a oposição de embargos de declaração Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara pela Cavalcante. defesa, no sentido de que Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, presos para trás, usa leve maquiagem, sobrancelha bem desenhada, nariz claro, batom vermelho, os dados traz extraídos toga do preta. celular a indicar que uma das conversas que indicaria, segundo a tese ministerial, um prévio conluio para a realização de um esquema de transporte ilícito de eleitores, não teria ocorrido dentro do período eleitoral, e sim com muita antecedência. A partir deste acórdão, esta prova foi desvalorada. Foi entendido que, apesar de válida, essa prova não era apta para demonstrar que, de fato, houve um prévio conluio entre os participantes para que se operacionalizasse o esquema ilícito de transporte de eleitores. O Ministério Público, nesta situação, opôs os embargos de declaração para poder demonstrar que, apesar da desvaloração dessa prova, existem outras várias provas, inclusive decorrentes da extração da mesma extração de dados do celular apreendido na ocasião, que indicam que houve sim o prévio acertamento. E nós temos aqui, portanto, uma situação em que os embargos de declaração anteriormente propostos deveriam ter tido, segundo a tese ministerial, efeitos integrativos, porque de fato desvalorou a prova, mas não efeitos infringentes a ponto de modificar a conclusão final
pela cassação do mandato, tendo em vista que existe todo um acervo probatório adicional aos autos que denota, que demonstra a conclusão a que chegou o primeiro acórdão embargado. E nessas condições, o Ministério Público traz alguns dos diálogos que demonstram que houve o prévio acerto, inclusive o diálogo entre o Tarcísio, que era quem estava operacionalizando esse transporte irregular de eleitores, e sua irmã. E eu peço aqui venhas para poder ler um trechozinho do dado extraído do celular que evidencia a prática na forma padrão que ela costuma se dar em casos tais. Tarcísio, tu que vai carregar as pessoas amanhã, isso, excelências, em 1º de outubro, ou seja, na véspera, nos dias anteriores à eleição. Tarcísio, tu que vai carregar pessoas amanhã, tira os adesivos do carro e não anda com o santinho dentro do carro. Se acontecer de pararem, diz que tu trabalha como motorista e eles estão te pagando pela corrida. Tu tens cadastro no Uber? Se tiver, tu fala que tu é Uber. Ou seja, o que você tem aqui é a demonstração, uma prova de fato contundente de que o Tarcísio operacionalizava esse esquema de transporte ilícito de carros na forma como geralmente esse esquema é operacionalizado. O transportador faz o transporte de vários eleitores, quando é abordado pela polícia, diz que, na verdade, está fazendo um transporte remunerado ou um transporte de amigos, que não tem vínculo eleitoral. Então, nós temos aqui a confirmação, inclusive, nessa conversa, quando o Tarcísio fala, vou carregar algumas pessoas amanhã, no dia da eleição, portanto, mas é no carro do Lucas, não é no carro daqui de casa. Estes eventos foram corroborados também pelas autoridades policiais que estiveram no momento da ocorrência e disseram que, na ocasião, várias pessoas saíram do carro e que, quando perguntado ao motorista quem eram aquelas pessoas, eram amigos, mas que ele não sabia dizer o nome dos amigos. Ou seja, é de fato, excelências, uma situação padrão, corriqueira dentro do contexto eleitoral, dentro do contexto do transporte ilícito. Então, os embargos de declaração nesta ocasião é para que seja suprida essa omissão. Estas outras provas sejam igualmente analisadas e igualmente valoradas, porque no primeiro acórdão elas foram consideradas suficientes também para a condenação. Então, nesse sentido, o Ministério Público pede que seja suprida essa omissão para que as demais provas dos autos sejam analisadas e a confirmação e a condenação seja, ao fim, confirmada. Obrigada, excelências. Imagem ampla do plenário. O recurso adequado e tempestivo dele com isso. Alguma observação? Não? Pode prosseguir. Conforme consta nos aclaratórios, o Ministério Público Eleitoral afirmou que, o voto que inaugurou a divergência e sagrou no juiz Anselmo Gonçalves em razão de não ter considerado os variados elementos de prova que acompanham a presente ação eleitoral. Fecho aspas. Primeiro, o órgão ministerial mencionou que não se considerou a consonância existente em torno do, abro aspas, diálogo entre Tarcísio e Augusto, datado de 1º e 2 de outubro de 2022, e os documentos prestados pelas testemunhas, fecho aspas. Nesse contexto, afirmou que, abro aspas, que os diálogos destacados estão em consonância com os fatos identificados pelos órgãos de fiscalização, no sentido de que, uma vez identificado o possível transporte ilícito de eleitores, passou-se a monitorar o veículo conduzido por Tarcísio e que, após a quebra desse sigilo telefônico deste último, foi possível constatar a existência de um acerto prévio para aquela finalidade ilícita. Fecho aspas. Em segundo lugar, o órgão ministerial disse que a decisão não enfrentou o, abro aspas, diálogo entre Tarcísio e Lorena, datado de 1º de outubro de 2022, fecho aspas. No decisum, de fato, há omissão a ser suprida, todavia apenas no ponto em que se afirma ser necessário o enfrentamento da prova testemunhal. Ao suprir a omissão, adianto que, diante do que já foi articulado na sessão jurisdicional de 18 de junho de 2024, bem como nas sessões em que foram julgados os primeiros embargos, trata-se de hipóteses em que não se deve conferir efeitos modificativos. Conforme se assentou no julgamento dos primeiros embargos de declaração, a análise dos diálogos juntados aos autos, por meio de captura de mensagens oriundas do relatório de análise da Polícia Federal no aparelho celular de Tarcísio, apreendido no momento do flagrante, foi devidamente realizada.
Na oportunidade, identificou-se, tanto no voto que conduziu à divergência quanto no voto vista do juiz Carlos Torque, uma inconsistência na ordem cronológica das provas apresentadas, especialmente em relação aos diálogos sobre transportes de eleitores, que ocorreram em setembro e não no dia das eleições de 2022. Aliás, aquele voto vista foi didático ao colacionar as capturas dos diálogos e ao destacar o voto vencido do juiz Paulo Madeira, apresentado na sessão de 18/6/2024, o que levou à seguinte conclusão, abro aspas, a orientação do TSE é no sentido de que, para a caracterização da captação lícita de sufrágio, é necessária a presença cumulativa dos seguintes elementos. Primeiro, prática de uma das condutas descritas no artigo 41A da Lei nº 9.504/97. Segundo, ocorrência do fato no período eleitoral. Terceiro, finalidade eleitoral da conduta. Quarto, participação direta ou indireta do candidato na prática do ilícito eleitoral, ou sua anuência ou ciência em relação aos fatos. Nessa linha de entendimento, tem-se o RESP número 0600-581, dígito 55, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônica de 2/5/2024. No presente caso, além do vício na apresentação das provas já debatido, a única ligação direta à candidata Zilma seria uma foto desta com Tarcísio, enviada no grupo de WhatsApp em 10/9/2022, página 16, em uma conversa entre Augusto e Tarcísio, na qual Augusto afirma que hoje declaro oficialmente meu total apoio a Zilma, não havendo no acordo embargado a demonstração clara e inequívoca de que Zilma teria participação direta ou indireta na prática do ilícito discutido. Desta forma, devidamente analisados os argumentos apresentados pela embargante, acompanha a divergência e voto pelo provimento dos embargos de declaração. Fecho aspas. A partir disso, conclui-se que este tribunal analisou os diálogos extraídos dos dados apreendidos. Em outras palavras, não há omissão quanto à análise dessa prova, que inclui todos os diálogos provenientes da apreensão do aparelho celular mencionado. A análise, por sua vez, deteve-se no fato de que há inconsistências na cronologia, conforme já debatido. Esse fato foi suficiente, a juízo desta Corte, para fragilizar o conjunto probatório. Se, por outro lado, a parte entende que a análise foi deficiente, este meio processual não é adequado para questionar essa matéria. A parte embargante deve levar sua resignação por meio de recurso apropriado para a instância competente. Adicionalmente, foi pontuada na decisão embargada a ausência de demonstração clara e inequívoca de que Zilma dos Santos teria participação direta ou indireta na prática do ilícito discutido. Quanto à prova testemunhal, estando enfraquecida a prova acima mencionada, não é possível acolher as declarações apresentadas, mesmo que em juízo, para fundamentar um decreto condenatório na hipótese dos autos, com base apenas nas afirmações de servidores públicos que estavam em fiscalização. No ponto, não é ocioso destacar que, abro aspas, apesar de o ato de fiscalização de servidores do Ministério Público ser ato administrativo dotado de fé pública, com presunção relativa de veracidade, quando o Ministério Público atua como parte no campo processual, prevalece a regra de distribuição dinâmica do ônus da prova nos moldes do artigo 373 do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da paridade de armas entre as partes. Permanece o foco no juiz Anselmo Gonçalves. Por fim, recordo que, abro aspas, não basta qualquer prova ou qualquer indício de corrupção ou abuso de poder eleitoral para que seja deferida a cassação de mandatos políticos. É preciso que a prova seja indubitável e inconteste, de forma que, ao final da demanda, o magistrado tenha absoluta convicção de que o processo eleitoral foi maculado e que a democracia representativa foi vilipendiada. Fecho aspas. A citação está no curso de Direito Eleitoral de Liberato Jorge Flávio Chen. Ante o exposto, acolho parcialmente, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração postos pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de suprir a omissão
nos acórdãos TRAP número 8482 de 2024 e número 8483 de 2024, mantendo-se integralmente os seus respectivos dispositivos. É como voto. Juíza Tina Imagem Souza. ampla do plenário. Presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, advogados presentes, demais serventuários, eu acompanho o voto do relator. Juiz Normando de Souza. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o voto do relator. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional, ilustres advogados, a mesma vez, senhor presidente, acompanho integralmente o relator. Juiz Mário Mazurek. Presidente, eu também acompanho o eminente relator. Decisão. No Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, acolheu-os parcialmente, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do juiz relator. Foco no desembargador Agostinho Silvério. Julgamento, o número 3 da pauta, prestação de contas eleitorais, número 0600-6823, origem Macapá, relator juiz Normando de Souza, interessado Partido da Social Democracia Brasileira, Luiz Carlos Gomes dos Santos e Josemar Vaz dos Santos. A palavra está com o relator. Senhor presidente, colegas, doutora Sara, o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, por meio do seu diretório estadual no Amapá, Foco no juiz Normando de Souza. Ele é negro e claro, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás, usa óculos de armação escura, nariz apilado, traz taga preta. Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, nosso NACEP, e entendeu haver irregularidades diversas que comprometiam a regularidade das contas. Regularmente intimado, o partido apresentou justificativa e nova documentação e foi novamente submetido ao crivo do órgão técnico. Em parecer conclusivo, o NACEP opinou pela aprovação com ressalva das contas. Aspas, tendo em vista o envio intempestivo dos relatórios financeiros relativos aos recursos financeiros recebidos na campanha. 2. A abertura intempestiva da conta bancária destinada ao recebimento de doações para a campanha. Falhas que não comprometem a regularidade das contas conforme o artigo 74.2 da resolução do TSE. Eles fecham aspas. A opinião deles, né? Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral divergiu do órgão técnico por entender que a demora na abertura da conta bancária específica para a campanha constituiu falha gravíssima, e inclusive teria dificultado o controle da movimentação Na barra inferior, 16, 18, 28 do quadro de 2005, 31ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE. Na barra de rolagem inferior, 3, prestação de contas eleitorais, número do processo 0600-168-32.24, origem Macapá, barra P, relator juiz Normando de Souza. Imagem ampla do plenário, com a palavra do desembargador Agostinho Silvério. A juíza Tina Souza. Senhora Procuradora. Reitero os termos do parecer, excelência. Relator. Senhor presidente, em consonância ao relatado, apenas duas falhas persistiram na documentação apresentada pelo partido. O encaminhamento tardio dos relatórios financeiros e a intempestividade na abertura de contas bancárias específicas para a campanha eleitoral. Pois bem, quanto ao primeiro vício, não há como corrigir. Todavia, mesmo o MPE entendeu que não é causa de desaprovação das contas, pois se tratam de relatórios parciais daquilo que foi movimentado durante o período em que os candidatos do partido movimentaram recursos, assim como a própria agremiação. No tangente às contas bancárias, assim dispôs o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 2, da Resolução 23607 de 2019, resolução do TSE. Diz assim, artigo 8º, é obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou candidatos a abertura de conta de conta específica na Caixa Econômica, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira ou carteira comercial conhecida pelo Banco Central e que atendam à obrigação do artigo 13 desta resolução. Eu salto primeiro aí. 2.
Os partidos que não abriram a conta bancária, doações para a campanha, até o dia 15 de agosto, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. Quem não fizer até 15 de agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. Pois bem, desse texto legal se observa que a premissa obrigatória é a abertura da conta específica, para que se possa aferir posteriormente como foram recebidos e destinados os recursos públicos durante a campanha eleitoral. O partido justificou da seguinte forma: houve a abertura de apenas uma conta bancária de campanha. Trata-se da conta obrigatória de doação, agência tal, Banco do Brasil aqui. As demais contas bancárias constantes nesta prestação são contas de caráter permanente, nas quais não houve recebimento de cotas eleitorais, tampouco desembolso para defesas eleitorais. A conta apontada pelo partido foi aberta somente em 26 de setembro de 2024, ou seja, 42 dias após o prazo legal, em evidente afronta ao texto normativo. Foi nesse ponto que o MPE entendeu haver um vício insanável e gravíssimo, pois, segundo o parecer, isso comprometeu a análise pelo órgão técnico da movimentação de campanha. Em atenta análise de todos os documentos apresentados, foram encontrados 2 extratos. Primeiro, um na forma eletrônica, juntado pelo NACEP e extraído dos sistemas de circularização mantidos pela Justiça Eleitoral. Nesse demonstrativo, consta um crédito em 1º de outubro de 2024 e posteriores movimentações até 16 de outubro, restando uma sobra de campanha no valor de R$ 24,00, que posteriormente foi recolhida ao erário pela agremiação. No extrato apresentado pelo partido, é possível atestar que entre 26 e 30 de setembro o saldo da conta é 0. Contudo, a campanha eleitoral já estava em andamento nesse período, e sem os devidos registros financeiros, não há como fazer o acompanhamento do que o partido praticou em termos de arrecadações e gastos, entendendo ser um erro de proporção tal que compromete a regularidade do que foi apresentado à Justiça Eleitoral, até mesmo porque o partido também não apresentou relatórios parciais das contas, ou seja, tudo que foi feito antes da abertura da conta não teve como se aferir. Esse é o entendimento do TCE, e eu cito aqui uma jurisprudência que é do ministro Nunes Marques, de 2024. Portanto, razão assiste ao MPE. Desta forma, pelo partido não ter disponibilizado todos os meios necessários para que a Justiça Eleitoral cumprisse com a sua obrigação constitucional de análise dos gastos do período integral da campanha, seja pela não entrega dos relatórios, seja pela demora na abertura das contas bancárias específicas, eu voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Amapá, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, referentes às eleições de 2024. Isso nos termos do artigo 74, inciso 3, da Resolução 23.607 de 2019. É como eu voto, senhor presidente. Foco no Barra Agostinho Severo. Rivaldo Valente. Senhor presidente, apoio integralmente relator. Gismário Mazurek. Também acompanho o eminente relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, desaprovou a prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, referente às eleições de 2024, nos termos do voto do juiz relator. Eu vou reabrir aqui o número 1 e 2 da pauta, porque não ficou constando no áudio aí a minha participação. Então, aqui no 1 e 2, eu estou acompanhando o relator. Então, apenas para que não fique uma opção na gravação e tal. Então, está corrigido isso, vamos ao número 4 da pauta. Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, número 06012-98, origem Macapá, relator juiz Normando de Souza, requerente Podemos, requerente Raíssa Cadena Furlan e Mário Rocha de Matos Neto. Tem um pedido de sustentação oral aqui,
Serão vogais os juízes Rivaldo Valente, Mário Mazurek, Anselmo Gonçalves e Tina Souza. Com a palavra, o relator. Então, senhor presidente, vamos lá. A comissão Coloca no provisória juiz Normando municipal Souza, do na Partido parte da lei inferior Podemos, 4, do requerimento município de de Macapá, regulação de apresentou omissão de petição prestação de visando a contas eleitorais. regularização da Número de situação processo de inadimplência decorrente da 0600012, ausência de traço prestação de contas relativa à campanha 98.2025. anterior, Reorigem de campanha Macapá barra P, 2018. relator, juiz Normando Narrou o Souza. partido que existe o direito à regularização da inadimplência, conforme previsto na legislação eleitoral, desde que respeitados os requisitos legais e apresentadas as informações e os documentos necessários. Alegou que as irregularidades originalmente apontadas foram sanadas com a juntada dos documentos exigidos e o atendimento aos critérios técnicos definidos pela Justiça Eleitoral. Dessa forma, requereu o deferimento do pedido de regularização, pleiteando o reconhecimento da prestação de contas como regularizada e, por conseguinte, o afastamento das penalidades impostas. A agremiação solicitou que os efeitos negativos da omissão fossem suspensos até a análise definitiva do pedido de regularização. A unidade técnica opinou favoravelmente, indicando que os requerentes cumpriram as exigências legais, pois foram juntados os documentos essenciais, não subsistindo mais falhas que impeçam o exame das contas ou justifiquem a manutenção da omissão. A Procuradoria Regional Eleitoral acompanhou o entendimento técnico quanto ao acolhimento do pedido de regularização das contas, contudo foi enfática ao se opor ao pedido de efeito suspensivo, fundamentou essa oposição no artigo 83, parágrafo 2º, inciso 4 da resolução do TSE aplicável ao caso, que veda expressamente concessão de efeito suspensivo em casos como o presente. Ressaltou ainda que tal medida, se admitida, poderia desestimular o cumprimento dos prazos legais, pois eliminaria o principal ônus enfrentado pelos inadimplentes e contrariaria o espírito da norma eleitoral, que busca justamente garantir a entrega tempestiva das contas à Justiça Eleitoral. É o breve e necessário relatório, senhor presidente. Doutora Jolina Vasconcelos, a senhora tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, excelência. Obrigada, excelência. Boa tarde, nobre presidente, nobres julgadores, representantes do Ministério Público e advogados presentes. Excelência, eu gostaria de saber se seria possível antecipar o voto. Eu estou seguindo o parecer do Ministério Público e a aprovação das contas, né, regularização. Certo, excelência. Então, eu vou abrir mão do pedido de sustentação, tá bom? Certo. E vamos ver que, ao final, também essa questão do efeito suspensivo vai ficar vencida, né? A prestação de contas eleitorais constitui um dos pilares fundamentais da transparência e da fiscalização do processo democrático. Imposta a candidatos, partidos políticos e suas respectivas comissões, essa obrigação visa assegurar o controle público e jurisdicional sobre a arrecadação e aplicação dos recursos utilizados em campanhas eleitorais, conforme previsto na legislação eleitoral vigente. Contudo, nem sempre tal obrigação é cumprida de forma tempestiva ou adequada, o que pode ensejar o julgamento das contas como não prestadas pela Justiça Eleitoral. Essa situação acarreta consequências jurídicas relevantes, como a suspensão do registro ou a anotação do órgão partidário, a proibição de emissão de certidões de regularidade e a inabilitação para o recebimento de cotas do fundo partidário, entre outras sanções. Diante disso, a legislação eleitoral prevê a possibilidade de regularização da omissão, desde que sejam atendidos determinados requisitos formais e materiais. Tal previsão normativa representa um importante instrumento de recomposição da legalidade e da rigidez do sistema eleitoral, permitindo que as agremiações, mesmo que inadimplentes, possam reverter o status de regularidade, demonstrando boa-fé e compromisso com a legalidade. No presente caso, tanto o NACEP como o Ministério Público Eleitoral atestaram a idoneidade das documentações trazidas pela agremiação, somente se opondo à concessão de efeito suspensivo por falta de amparo legal. A resolução TSE 23.607, no artigo 83, já citado,
veda expressamente esse tipo de provimento em requerimentos de regularização de contas não prestadas. Tal vedação visa evitar o estímulo à inadimplência, proteger a integridade do processo eleitoral, ao assegurar que os prestadores de contas não se beneficiem da morosidade processual para adiar as consequências do descumprimento da obrigação legal. Em síntese, a possibilidade de regularização das contas julgadas como não prestadas representam um mecanismo de correção e reintegração do sistema, desde que observados os parâmetros normativos e respeitada a finalidade da legislação eleitoral, e é garantir a lisura, a moralidade e a transparência no financiamento das campanhas políticas, que foi feito pelo partido requerente. Então, por tais motivos, o julgamento do mérito da presente ação afasta a pretensão para a concessão de efeito suspensivo e sequer possuía alicerce legal. Desta forma, e na esteira dos pareceres que antecedem essa análise, defiro o pedido do partido Podemos, no município de Macapá, para declarar a regularidade da prestação de contas referente às contas de campanha de 2018. Como eu voto, excelência. Juiz Rivaldo Valente. Imagem ampla do plenário. Acompanho, senhor presidente. Relator. Ismael Mazurek. Também acompanho, eminente relator. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator. Cristina Souza. Acompanho o relator. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, deferiu o pedido de regularização de contas anuais do Diretório Podemos, referente às eleições de 2018, nos termos do voto do juiz relator. Obrigada, excelência. Boa tarde. Não havendo outros processos, declaro encerrada a presente sessão judiciária. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral da Parte dos Magistrados.